Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Discernimento no agir. Embora alguém me advirta sobre as atitudes maldosas de determinadas pessoas e me aconselhe a tomar cuidado, não me afasto delas. Continuo utilizando-me do seu trabalho, porque, de um ponto de vista mais amplo, elas estão desempenhando alguma missão importante. Nos ensinamentos da religião Omoto encontram-se referências ao grande teatro dos três reinos, ou seja, ao interrelacionamento dos mundos divino, espiritual e material. É realmente algo muito interessante, pois nas verdadeiras tramas dramáticas sempre há personagens boas sendo vítimas de mesquinharias, simbolizando a luta constante entre o bem e o mal. Sob esse prisma, pode-se perceber na messiânica a existência de pessoas agindo exatamente como os vilões do teatro. Embora julguem estar ajudando as demais, na verdade fazem o contrário. Devido à falta de sabedoria, tomam atitudes descabidas na suposição de estarem trabalhando para a obra divina. Convém, portanto, que todos aprimorem constantemente a alma a fim de terem condições de agir com discernimento. Algumas explicações mais detalhadas ajudarão a compreender melhor o sentido profundo dessas verdades. Por exemplo, quando duas pessoas discutem, faz parte da trama teatral, o fato de ambas poderem estar com a razão. Daí o motivo pelo qual nunca se deve definir comportamentos sob o ponto de vista do bem ou do mal. Atitude, pior ainda, consiste em dizer que alguém está dominado por um Jashin. Jamais deveria sair da boca de um membro tal informação. Muitas vezes, essas entidades negativas são utilizadas por Deus para realizar algum trabalho indispensável à salvação da humanidade. Em qualquer circunstância, o mais importante de tudo é que ninguém se torne um Jashin. Não interferência no plano de Deus. Como já falei e escrevi muitas vezes, estará invadindo o terreno pertencente a Deus quem disser estar determinada pessoa possuída por um espírito maligno. Além disso, constitui blasfêmia tentar colocar-se numa posição superior à divina. A partir dessas constatações, posso declarar sem erro, estará realmente dominada por um Jashin a pessoa que fizer comentários maldosos a respeito de outra. De fato, nenhum ser humano tem possibilidade de saber se o seu semelhante está ou não vivendo sob o domínio de uma entidade negativa. Às vezes, trata-se apenas do encosto de um espírito animal necessário ao trabalho divino, o qual será eliminado pelo próprio Deus, assim que a pessoa tiver cumprido a sua missão. Muito difícil, portanto, determinar quem é bom ou mal. Pode-se até pensar que alguém tenha o encosto de um Jashin, mas tecer comentários a respeito, afirmando estarem determinadas pessoas possuídas por espíritos malignos, constitui um grande erro, um enorme pecado. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Isso
esse ensinamento é algo que a gente sempre acaba acontecendo, né? Eu não sei os outros, mas eu já fiz muito isso, já pensei muito, mas é comum, né? E a gente vê aqui que Deus, Canon, está acima do bem e do mal. Então, não dá para a gente, olhando materialmente, falar essa pessoa é do bem, essa pessoa é do mal. A partir do momento que ela está sendo utilizada, ou fazendo bem ou fazendo mal, de alguma maneira ela faz parte desse teatro dos três reinos. Então, fica difícil analisar dessa maneira, mas a gente acaba caindo nessa coisa corriqueira, né? De olhar e falar, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, com um sentimento de julgamento, né? Isso a gente faz muito isso. Mas a gente tem que ter consciência de que isso não é bom, né? E procurar não fazer mais. Se a gente já fez ou está fazendo, entender que realmente não é bom. Então, é que nem aquela história do cavalinho, né? Que o demônio solta o cavalinho e ele sai destruindo tudo e ele foi utilizado, né? Mas de acordo com cada pessoa vai reagir de um jeito. Na história todo mundo reage mal, né? Fazendo coisas ruins, né? E acabam colocando a culpa no demônio. O demônio está solto, com certeza, né? Mas a gente tem que entender que às vezes alguém é utilizado para fazer o mal para alguém, tem um motivo. Então, basta a gente, então, procurar decidir de que maneira Deus vai usar a gente. Isso é a nossa decisão, isso é livre-arbítrio. Então, não é porque está dentro de uma igreja que não vai ninguém ser utilizada para fazer o mal, mas está dentro da obra de Deus, com a permissão dele. Mas entendendo que a prática do bem, o altruísmo, e essa reforma interior é muito bom para a nossa elevação espiritual, então a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou na igreja, vou ser utilizada para fazer o bem ou para fazer o mal? Não é que a pessoa vai lá e de propósito ela faz, mas dependendo de como ela está, o sentimento dela, ela acaba sendo utilizada. E às vezes a pessoa chega e fala assim, é para purificar a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa premeditada. Ninguém pode fazer premeditado, fazer alguém purificar. Às vezes, da natureza, a pessoa veio com uma missão. Mas hoje até estava conversando com a Ana, se em outra vida você fez algo para alguém, magoou alguém, machucou, maltratou, essa pessoa não lhe perdoou, você nessa vida vem e vai reencontrar essa pessoa. E essa pessoa vai devolver o que você fez para ela, com certeza. E se você, quando ela lhe magoou, não tiver esse entendimento e ficar com raiva, com mágoa e querer se vingar, isso não tem fim. Na próxima vida, reencontra de novo, não importa qual seja o personagem. Podia ser uma mãe com filho, um marido com uma mulher, vai mudar o personagem, mas o artista é o mesmo. O espírito é o mesmo. Então, se você nessa vida não tiver, tomar consciência de que eu vim aqui para melhorar, eu não vou mais carregar nada para outra vida de ruim, eu vou resolver nessa. Se alguém me fez mal, eu vou ter esse entendimento, visto pelo lado espiritual, vou perdoar essa pessoa, não dá nem para falar em perdoar, mas eu vou relevar o que essa pessoa fez, porque perdão, acho que só Deus tem esse dom, né, de perdoar. E aí eu vou aprender com isso, eu vou ter a certeza daquilo que a gente já leu no ensinamento, de que o que você planta, você colhe. A lei da causa e efeito. Se eu sofri, se alguém me fez sofrer, foi porque na outra vida eu fiz essa pessoa sofrer. Mas se eu nessa vida eu me deixar ser utilizada pelo mal e descontar, isso não tem fim. Aí eu prejudiquei um ser humano com
com a ideia de que eu devolvi o que ele me fez, mas não, porque ele já te devolveu, você já tinha feito para ele. Então agora você segura em você e trabalha isso, para na próxima vida isso não se repetir. Então vamos resolver tudo nessa. Foi para isso que Deus deu a oportunidade da gente voltar aqui na Terra, para consertar essas coisas que a gente deixou meio que bagunçada. Então, mesma coisa, veio aqui na igreja, a gente tem, cada um tem a sua educação, sua criação, e às vezes a gente não tem afinidade com alguém, ou alguém fala alguma coisa que a gente quer dar a resposta à altura, então é nesse momento que você vai decidir quem vai me utilizar, Deus ou o outro lado. Porque das duas formas é com a permissão de Deus, Ele deixa. Ele deixa. Então a gente tem que decidir o que eu vim fazer aqui. Eu vim ajudar ou eu vim fazer o mal? Eu vim judiar. Então, a partir do momento que você decide, aí começa aquele trabalho da reforma interior. Eu tenho ego? Tenho, mas eu tenho que dominar esse ego. Eu tenho apego? Eu tenho, mas eu tenho que dominar esse apego. E trabalhando nisso, porque é uma luta constante entre o bem e o mal, mas é luta interior. Nenhum sábio, profeta fala que essa luta é fora. Todos afirmam que é dentro. Qualquer caminhada que você vá fazer voltado para o lado espiritual para melhorar espiritualmente, é sempre olhando para dentro. O caminhar é dentro, nunca fora. Então, só que quando a gente começa aqui vivendo, isso tudo é esquecido. E quando vê, você está tendo ideias que não é de Deus, você está ouvindo e está praticando. Então você acaba sendo utilizada pelo mal. Só que isso só cabe a gente julgar a gente mesmo. A gente olhar para a gente e falar assim, eu fiz isso, foi mal. Eu magoei aquela pessoa. Aí você pode, falar de você mesmo, você pode. Essa conversa interior você pode ter com você mesmo, pedir perdão para Deus. Sempre que sentir que fez algo nesse sentido. Mas olhar para o outro e falar, você fez isso, você é do mal, isso não. Isso aí a gente está entrando numa parte que só pertence a Deus, o julgamento. Então, julgue a si mesmo, nunca o outro. E quando a gente faz sempre essa tomada de consciência, o que é tomada de consciência? É você, naquele momento, ver com olhos espirituais o que você fez. Tomar consciência. Isso quer dizer estar despertado. Tomou consciência, se arrependeu, pede perdão e vamos de novo. Eu vi uma vez num filme, são 3 passos. Quando uma pessoa erra, quando a gente erra. Reflexão. Quando você olha para dentro de si e fala, nossa, eu fiz isso. Redenção é quando você pede perdão. Você se redime e fala, me perdoe. E encaminhamento para o lado certo. Então, quando você quiser ajudar alguém, que você sentiu que ela está se sentindo culpada, dessa maneira que você deve orientar. Falar algo que ela faça ela refletir, não dar bronca, nem apontar os erros. É quando a pessoa está realmente fez algo que você quer ajudar essa pessoa e ela também quer ajuda. Então você pode fazer ela refletir pelo que ela fez. Aí ela vai refletir, aí ela vai chegar à conclusão, porque ela tomou consciência. E o que eu fiz não foi legal. Então a alma se comunicou com Deus e ela recebeu essa resposta. Não fiz isso, não foi legal. E aí você pede perdão. Aí vem esse momento.
E aí depois você procura andar no caminho de praticar o bem, de ser utilizada pelo bem. Então, uma coisa também que eu queria falar é, rapidinho, tá, gente? Do Salmo hoje, né? Essa primeira parte: nada existe no mundo mais precioso que a vida. Agarrem-se a Deus para torná-la mais longa. Então, a gente tem que entender que Deus é quem deu a vida para a gente, está na mão dele. Quando a gente der o último suspiro, devolve para ele, a gente vai embora. Esse corpo, ele que deu. E então, se não é nosso, é dele. Não é falar assim, bom, não é meu, então vou cuidar de qualquer jeito. É de Deus. Se é de Deus, é sagrado. Então, vamos cuidar de acordo com tudo que é sagrado que a gente cuida. Então, a nossa vida é sagrada, o nosso corpo é sagrado, o nosso espírito é sagrado, tem que ser cuidado como tal. E a gente cai muito nesse erro de se alimentar mal. E os messiânicos se alimentam mal, aí passa mal, e depois, vou receber jorei. Então, é tipo assim, parece sabão Omo, né? Sujou, lavou. Não é só a importância de purificar, mas também a importância de não sujar o sangue de novo. Porque se suja o sangue, macula o espírito. Então, a ação não é só do espírito para a matéria, é da matéria para o espírito. Então, se alimentou com comida muito ruim, a gente só come coisa industrializada, não come nada que vem da terra. Eu estava falando com a Ana hoje de novo sobre isso. Então, a importância de se preocupar em se alimentar direito. Comida sem agrotóxico, né? Sem veneno, sem adubo, sem fertilizante, sem nada disso. Existe, se procurar, existe. Mas de vez em quando dá vontade? Tem problema, de vez em quando tudo bem. Mas não fazer a sua alimentação diária algo desse tipo muito ruim. E também, aquilo que eu estava falando, procurar não magoar ninguém. Procurar não fazer mal para ninguém, porque senão vai sujar o espírito, vai macular o espírito, e aí também suja o sangue. E aí o jorei limpa e a gente suja, o jorei limpa e a gente suja. Aí de repente volta até pior do que já veio. Então a importância, né, da purificação para limpar, mas a importância também de cuidar. Se quer chegar num nível elevado espiritualmente, precisa ter esse cuidado. Precisa ter esse cuidado. Então, mas com certeza a gente faz muita dessas coisas porque tem muita mácula no cérebro, né? Na mente, e acaba não conseguindo, não enxergando isso. Então, vamos receber jorei, ler ensinamento, porque aí começa a enxergar. Aí começa a iluminar aqui dentro e a gente começa a ver onde é que tem as coisas sujas, né? Para poder arrumar e consertar. Tá bom, gente? Muito obrigada.